noite, meus irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje, nós entramos na parte 5 desse nosso estudo sobre a Epístola de Tiago. Conforme nós tínhamos prometido no último encontro, nós tínhamos terminado numa passagem que ele dizia assim: recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. Tiago é muito sutil porque ele se referia à palavra em vós enxertada, o Evangelho, a Boa Nova. Mas e quando nós recebemos as palavras que nos lançam e que querem enxertá-las em nós? Nós também temos que receber com mansidão. E isso nos lembra Paulo, quando ele diz: examinai tudo, retende o bem. Está lá na primeira carta aos Tessalonicenses. Portanto, nós não podemos nos irritar com as palavras que nos chegarem e que vão contra a lei de Deus, porque a lei de Deus está na nossa consciência. Então nós não podemos nos irritar com aqueles que pensam diferente ou querem enxertar em nós conceitos, ideias que vão contra a lei de Deus, a fim de que elas não sejam em nós enxertadas. E eu gosto de lembrar sempre que quando o Mestre Jesus, ele mandou 36 pares, lembram dessa passagem? Ele mandou 36 pares, de discípulos para pregar a Boa Nova, para curar os leprosos, devolver a luz aos cegos. Lembram disso? Não leveis alforje, não lembram disso? Pois bem, então tem uma hora que ele recomenda: a ninguém saudeis pelo caminho. O que o Mestre Jesus queria dizer? Será que ele estava dizendo, não cumprimentem ninguém, não? Imagina. Os 2 discípulos estão ali andando, alguém cumprimenta, boa tarde. Eles viram a cara e não respondem. É isso que o Mestre queria dizer? O que o Mestre queria dizer é o seguinte: vocês vão pregar a Boa Nova do Reino, mas vão encontrar culturas, ideias, vão encontrar conceitos, doutrinas que vão contra tudo o que eu vos disse. Então não saudeis a ninguém no caminho, não permitam que essas deturpações sejam enxertadas em vós. Compreendem a necessidade da gente se observar antes? Portanto, não era para os discípulos serem grosseiros, claro que não. E Tiago continua, ainda no capítulo 1. Ele diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como era. Fantástico, Tiago. E essa passagem, nós vamos pedir ajuda aqui a Emmanuel, porque ele nos esclarece isso. Nunca é demasiado comentar a importância e o caráter sagrado da palavra. O próprio Evangelho assevera, não é? O próprio Evangelho assevera que no princípio era o Verbo, lembra? Então, quem examina atentamente a posição atual do mundo vai reconhecer que todas as situações difíceis que nós vivemos através da nossa história, elas se originam do poder mal empregado da palavra. Porque é pela palavra que nascem as guerras, as ideias contrárias, a forma de dizer, as agressões, não é? E continua, Emmanuel. Falsos discursos enganaram indivíduos, famílias e nações. Acreditaram alguns em promessas vazias,
Querem um exemplo? Quando chega perto de um período eleitoral, os candidatos vão para a mídia fazer promessas que eles sabem que não irão cumprir. Eles falam o que a gente quer ouvir apenas para ganhar nosso voto. Estou errado, gente? É sempre aquele trio: educação, saúde, segurança, não é isso? E quantos que cumprem aquilo que prometem? Então, quantos de nós, através das vidas, também acreditamos em promessas vazias? Outros acreditam em teorias falaciosas. Outros ainda em perspectivas de liberdade sem obrigações. Olha, as religiões fáceis, as religiões que você compra o teu lugar no céu, as religiões de ajoelhar e faz uma prece e você está quitado. Não há muita diferença entre matar um carneiro em Jerusalém, né, para ficar purificado. É só questão de visão. Compreendem? Então, não podemos deixar contaminar a pureza do Evangelho com essas coisas. Por quê? Porque a palavra é usada para nos contaminar. E raças, agrupamentos, né, de criaturas, que vão identificando essa ilusão, elas começam a entrar em choque umas contra as outras por ideais humanos. E quando vê que a coisa não deu certo, o que todo mundo faz? Sai correndo atrás do culpado. Quem é o culpado? Esse é o grande problema. Por isso é que muito sangue, muita lágrima, nós temos pago, né, durante a nossa história como humanidade, né, por causa da má utilização do verbo humano. E Emmanuel diz aqui assim: é impossível por agora computar esse preço doloroso ou determinar quanto tempo se fará necessário ao resgate preciso. Olha, a gente não sabe quanto tempo vai levar para que a gente purifique todo o mal que fizemos, né, como humanidade. E no turbilhão de lutas, continua Emmanuel, no turbilhão de lutas, todavia, o amigo do Cristo pode valer-se do tesouro evangélico em proveito de sua esfera individual. Porque se o Evangelho, a Boa Nova, já foi enxertado em mim, sou eu que vou usufruir disso, em primeiro lugar. É a minha esfera individual. E cumprir a palavra do Mestre em nós, segundo Emmanuel, é um programa divino. E ele continua: sem a execução desse plano de salvação, os demais serviços sob nossa responsabilidade constituirão sublimada teologia, raciocínios brilhantes, magnífica literatura, não é? Muita admiração e respeito do campo inferior do mundo, mas nunca a realização necessária. E nós vemos coisas absurdas sendo publicadas em livros, em jornais, em filmes, novelas, enfim. Não é? Coisas absurdas, querem um exemplo? Ah, o filme agora que passou, Jesus casou com Maria Madalena e tal, teve filho. Gente, nós vivemos esses absurdos. E as pessoas batem palma, ganham Oscar, ganham prêmios, porque é admiração e respeito do campo inferior do mundo. Porque a mediocridade existe na Terra em abundância, porque nós, seres humanos, não digo nós aqui da sala, nós como raça humana, nós aplaudimos essa mediocridade. Por isso ela existe. Por isso existe o Big Brother, as novelas da Globo, né? Então, esse é o motivo pelo qual é sempre perigoso estacionar no caminho e ficar ouvindo quem foge à realidade de nossos deveres. Essa é a opinião de Emmanuel. E nós sabemos que o homem, no seu primitivismo, muitas vezes ele não faz o mal por não ter condições de fazer o mal. Qualquer um de nós aqui, quantas vezes deixamos de fazer o mal por não termos condição de fazer o mal? Mas também tem muitos que não fazem o bem. São homens civilizados, mas não fazem o bem, porque ainda não despertaram. No entanto, esse também está a caminho, esse que ainda não faz o bem. Por quê? Ali, ó, porque a força soberana se encarrega de ir acordando aos poucos,
Porque as leis de Deus a ninguém violentam. Porque a evolução é lei divina. E como nada permanece parado, né, na vida, nós entendemos que não se dá com o homem um verdadeiro estacionar, no sentido comum do termo, né, estacionar, parar, não é? Que como um movimento ali natural, na criação de Deus, nós podemos entender esse estacionar a que ele se refere como aquele sujeito que anda devagarinho. Mas não aquele parar efetivo. Ou seja, o espírito ele não pode voltar para o plano espiritual depois de estar encarnado, ele retornar para o plano espiritual pior do que quando ele chegou aqui. É de jeito nenhum. Ah, não, mas ele chegou no mesmo nível que saiu. Não, não. Isso não ocorre nunca. Nunca isso acontece entre as almas, porque nós sempre aprendemos alguma coisa. Seja como for a reencarnação que tivermos na Terra ou em outros mundos. Sempre aprendemos alguma coisa. Até aqueles espíritos mais preguiçosos que andam a passo de lesma também vão aprender alguma coisa na encarnação. Ninguém fica no mesmo estágio. Não há retrocesso, mas também não há parada. E assim acontece principalmente com o espírito que já apresenta algumas faculdades, né, em crescimento. Ora, as virtudes elas estão em nós colocadas como sementes. A hora que elas começarem a germinar, dá um brotinho, não é? Aí aquele brotinho vai crescendo, todos os dias. E quando a gente começa a tentar despertar as sementes das virtudes que nos são colocadas por Deus, quando nós erramos, vou dizer dos homens, né? Porque é muito difícil a gente saber o que é certo e errado. O que existe na realidade são escolhas de experiências, não é? Então ele está colhendo experiências. Ah, eu não sei se eu pego o emprego tal ou o emprego tal. Apareceu duas chances. Rapaz, é uma escolha. Não existe certo e errado. Ah, mas se eu tivesse ido para o outro seria melhor, porque esse chefe daqui é ruim. Quem disse? Você vai colher as experiências das suas escolhas. É para isso que a gente está aqui, para aprender. Mas o homem, o ser humano, o espírito humano, ele não regride nem estaciona. Muitas vezes ele se porta como aquela massa do pão, antes de ser levada ao forno, né? Que ela fica fermentando, né? Antes de ser assada, se tiver algum padeiro aqui. Então, se ela está fermentando, ela não está inativa. Embora eles digam assim, não, a massa está descansando para ser levada ao forno. Então, todos nós evoluímos. Por menos que seja em cada encarnação, mas evoluímos sim. E todos nós devemos colocar em funcionamento a razão em tudo que chegar para a gente. Não é porque veio no WhatsApp que é verdade. Nós estamos cheios de fake news no mundo, né? Não é porque a Globo falou, não é porque saiu no jornal, não é porque aquele amigo seu que é chegado te disse. Não. Nós temos que usar a razão. Porque a razão ela faz com que a gente pesquise, com que a gente analise, com que a gente busque resposta, com que a gente dialogue com outras pessoas. E, acima de tudo, que a gente não esqueça a oração. Porque o grande segredo para passar por essa crise que estamos agora é o olhai, vigiai e orai, que o Mestre tanto nos disse, né? Então, quando a sinceridade nos envolve, nós sempre acertamos o caminho. O que é acertar o caminho? É seguir na retidão sob as leis do nosso Pai. Aquele homem que não faz o mal, mas que também não se preocupa em fazer o bem, está faltando nele alguma coisa no coração que ainda não foi despertada. Porque qual é a tendência da alma? Da alma que já conhece o amor, da alma que já teve o contato com os ensinamentos do Mestre Jesus, daquela alma que já se esforça dentro dos seus limites para respeitar as leis de Deus. Nessa alma já há uma tendência de trilhar nesses caminhos de luz. Essas almas, elas estão começando a viver o amor e a caridade. Por isso Paulo dizia, né? Desperta, ó homem que dorme,
entende? Ou ressuscita os mortos. Porque enquanto nós estamos distantes dessa lei, nós somos mortos para a eternidade. Nós só passamos a viver quando começamos a colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus. Aí alguém pergunta assim, mas o que acontece com o sujeito que numa determinada existência ele não se interessou em nada pelo próximo? E também não se preocupou muito com a sua evolução espiritual, não. O que vai acontecer com ele? Nós estamos cheios de exemplos no jornal. Né? É só ligar à noite no jornal que a gente vai ver. Obviamente, essa pessoa que cai nisso, né? Não quer fazer o bem, nem se preocupa com o próximo, nem com a própria evolução. Ora, ele vai ter que voltar em muitas reencarnações, porque é da lei que ele progrida também. E isso vai acontecer, gente, quer a gente queira, quer não. Porque todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, nós temos como origem a mesma fonte divina. E se nós todos somos iguais, nós também temos o quê? A mesma destinação. Alguns vão chegar antes que o outro, sim. Quantos já chegaram lá na frente da gente? Mas quantos estão atrás? Por incrível que pareça, né? Como tem gente atrás de nós, não é? Na corrida, né? Na corrida para a perfeição. Eu não diria na sua totalidade, né? Mas quase sempre, esse homem que não se interessa pelo bem-estar da coletividade, do próximo, né? E nem se preocupa com o seu próprio adiantamento, em geral ele é o quê? Ele é rico, poderoso, famoso. Porque ele se apega ao conforto material. E isso é uma prova extremamente perigosa, tanto que Tiago registrou no capítulo 1, versículo 10. Ele colocou: e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Ora, o conforto material ele faz esquecer que a vida ela é breve, que ela é curta. A nossa vida encarnada ela é efêmera, gente. E tudo pode mudar de hoje para amanhã. Pode mudar. A vida de qualquer um de nós aqui pode dar uma guinada de 180 graus, é ou não é? Basta um tropeço na vida. Então, numa existência, mesmo aquela pessoa que não se interessa pelas coisas do espírito, e todos nós aqui conhecemos gente assim, mesmo nessa pessoa que não se interessa pelas coisas do espírito, a encarnação tem a sua utilidade. E a alma, mesmo que lentamente, mas ela vai subindo devagarzinho os degrauzinhos da evolução dela. Porque a gente sabe que na natureza nada há inútil. A cada passo que a gente dá, a cada dia que vive, né? Nós vamos devagarzinho, gente, nos libertando da influência do mal. Por quê? Porque na carne nós estamos recebendo sempre lições. Essas lições fazem com que a gente entre em processo de maturidade, até chegar o dia do afloramento dos nossos valores espirituais. É o que estamos aqui fazendo, tentando aflorar esses valores, não é? E nunca esquecer, ele até colocou aqui um adendo, saber que Deus é amor e que Jesus nunca desampara as suas ovelhas. Nunca. Ele é o pastor, né? Generoso e santo. Vamos voltar para o Tiago? Mais um pedaço. Tiago diz: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Ora, Tiago está se referindo aqui à fé com obras, não é? Porque a fé sem obras, como dizia Paulo, ela já é morta, né? Porque eu pergunto assim, o que aproveita se alguém disser assim que tem fé, mas não tiver as obras? Será que nós vamos ser salvos pela fé ou pelas obras? A fé sozinha ela pode salvar? Porque a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma.
Quando o mestre disse que brilhe a vossa luz, olha só o que ele disse: que brilhe a vossa luz através das vossas boas obras, para que os homens, em vendo as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai, não é a vocês não, a vosso Pai que está nos céus. Né? Porque essa fé inoperante, aquela que não tem obra, é um problema de todos os tempos, né? E nós que nos candidatamos a aprendizes do Evangelho, nós temos que entender com clareza que o ideal mais nobre, mas sem trabalho, que materialize esse ideal, que mostre que esse ideal existe dentro de mim. Um ideal que materialize em benefício de todos. Vai ser sempre o quê? Vai ser sempre um campo improdutivo. É como se eu tivesse uma grande área rural imensa, mas eu não planto um pé de alface. Eu não beneficio nem a mim nem a ninguém. E muitas vezes a gente esquece. Gente, a crença religiosa, ela é um meio de você retornar a Deus. É um meio. Você vai se religar. Beleza. Mas qual é o fim? O fim é o apostolado. É o apostolado que é a finalidade. Então eu posso guardar esse êxtase religioso que eu trago no coração? Pode. Mas se você não tiver obras de desenvolvimento, da sabedoria, do amor, se você não tiver obras que demonstrem que você já aprendeu um pouquinho da caridade, que você já está educando o teu espírito, é a mesma coisa que você ficar cultuando um ídolo morto, não é? É colocar flores de plástico, fingindo que é um jardim, porque não tem valor algum. Compreendem? Então, Tiago bate nessa tecla que sem a obra, a fé sozinha não adianta. E ele continua: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. É linda essa passagem. E Emmanuel, eu vou pedir auxílio de novo para ele, no capítulo 8 do livro Fonte Viva, em que ele deu o título de Obreiros Atentos. Ele explica essa passagem, exatamente essa passagem de Tiago. Aí vamos discutir aqui o raciocínio em cima de Emmanuel. Ele diz: o discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Não é a base da nossa doutrina? Não é? A semeadura é livre, a colheita é obrigatória, né? Continua, mano. Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia, e o que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. Então ele faz uma grande distinção aqui. Todos com função. E ele continua: e respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, olha, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, atencioso para com as lições da verdade e aplicado às boas obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra. Porque não importa aonde o Pai te plantou, meu irmão. Se te plantou no comando de uma nação, ou se te plantou num posto de gasolina, ou te plantou numa barraquinha de cachorro-quente, não importa. Se você é flor, não importa se o teu jardim está no casebre ou está num palácio, você é flor, você tem que florescer aonde teu pai te plantou.
Não importa, porque tudo é tão efêmero. Eu estou numa hora no comando, outra hora estou obedecendo, depois eu volto a ter comando, eu volto a obedecer. Emmanuel continua. Caracterizando-se por semelhante atitude, o verdadeiro colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe, na posição de agir e servir, tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Compreendem? E ele dá os exemplos aqui, bacana. Se dirige, comanda, né? Não espera que outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. Não precisa ninguém ficar me cobrando, não, porque eu sei que o meu cargo eu tenho que exercer minha função assim, assado. Eu estou no comando, né? Se obedece, não reclama instruções reiteradas quanto às atribuições que lhe são deferidas na disposição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Ora, se eu estou numa posição de obedecer e sei que a minha função é aquela, eu não preciso que o pessoal fique me falando toda hora que eu tenho que fazer, não. Eu tenho que ter a responsabilidade de procurar fazer o meu trabalho, seja ele qual for, da melhor maneira possível. Não exige, o verdadeiro trabalhador do Cristo, não exige que o governo do seu distrito lhe mande adubar a horta e nem aguarda decretos para instruir-se ou melhorar-se. Não, eu vou adubar a minha horta, vou me instruir e vou me melhorar como espírito porque eu quero, não preciso de decreto externo. Isso tem que partir de dentro. Eu não sou um colaborador do Cristo? Então. E fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos, através da inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere. Ele está seguindo direitinho. Aí Emmanuel diz, faz-se bem-aventurado em todas as suas ações, que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum. Porque quando nós fazemos as boas ações, nós temos a pretensão de achar que estamos ajudando o outro. Pode até ajudar o outro, viu, gente? Não estou muito preocupado com isso, não. Mas o maior beneficiado somos nós. Somos nós. Numa escuridão, não tem aquele ditado velho? Numa escuridão tremenda, se você acende um fósforo, o primeiro a se iluminar é você. Olha. Mas é uma verdade. E Emmanuel continua. Semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, olha, ele passa à categoria de obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Portanto, quando somos chamados a cumprir aquilo que nos cabe como tarefa, né? Lembrar que todos nós somos obreiros. Não importa, gente, a área que a gente está atuando. Não é? Então, olha, pega as tuas últimas 3 encarnações. Olha, você foi um sujeito que cuidou de um gado lá não sei aonde, em Israel, lá nas cabras. Depois você foi cuidar de rena lá no Polo Norte. Depois você foi cortar cana lá no interior de Minas. Cada vez a gente vem diferente. A nossa posição é diferente. A prova que nos é aplicada, a encarnação que nos é dada, é aquela que é melhor para nós naquela faixa, naquele ponto de evolução que chegamos. Então, nós podemos ser administradores em posição de comando? Sim. Podemos comandar, controlar os simples operários, tá certo? Com parcimônia, com amor no coração. Mas também podemos ser simples operários, destinados a cumprir o que? Tarefas básicas. A verdade, gente, é que todos nós estamos destinados a realizar alguma coisa que foi previamente combinado lá, né? Não esqueçam disso. Eu acredito que a maioria de nós aqui, né, participou da programação da encarnação antes de vir. Não é? Eu penso que a gente não teve nenhuma encarnação compulsória, uns de nós aqui, né? Então nós devemos procurar cumprir da melhor maneira possível aquilo onde estamos e da função que estamos. Porque nós vamos ter que prestar contas das nossas ações quando formos chamados para isso. Então, nossa jornada
Como espíritos, né, que somos, em processo de aprendizado, de evolução, exige de nós o quê? Responsabilidade. Exige de nós dedicação para que a gente cumpra da melhor maneira possível aquilo que nos compete. No Livro dos Espíritos, no capítulo 20, nas questões de 825 a 850, tem um pedacinho que nos elucida bastante. Nós vivemos em sociedade, né? Eles dizem, e por isso dependemos uns dos outros. Aliás, a lei de sociedade é uma lei divina. Não usufruímos de plena liberdade porque os direitos referem-se a todos e cumpre-nos respeitar. Ah, mas eu tenho meus direitos. Sim, com certeza. Só que tem um detalhe, o outro também tem. Opa! Não é? Então, as pessoas que costumam exercer força, autoritarismo, seja no lar, seja no trabalho com os subordinados, eles têm a noção dessa lei natural, né, que não deveriam estar fazendo isso, mas não cumprem os princípios dos direitos individuais. Quem já teve comando aqui em posição de comando sabe que nós somos falhos humanos. Os desempregados são variados, mas tem aqueles que a gente gosta mais, que a gente alivia mais, o outro a gente não vai muito com a cara dele, a gente é mais rigoroso com ele. É mentira ou não? E quanto mais consciente é o homem, mais responsável é pelas atitudes que assume. Ora, a gente aprendeu isso no Espiritismo. A quem mais for dado, mais será cobrado. Por isso é que é um perigo de estar aqui, mas, de qualquer forma, é o risco que corremos, né? Por isso mesmo, nós vamos ter maior ou menor indulgência através da justiça divina, dependendo das nossas ações, né? Se elas são mais ou menos condizentes com os ensinamentos evangélicos. Ora, é lógico que se eu sou um ignorante das leis de Deus, eu posso alegar desconhecimento dessas leis. Então, eu vou ter pela justiça divina muito maior indulgência por causa da minha ignorância. Mas hoje eu não posso mais dizer que sou ignorante, porque eu já conheço a lei de Deus. Então a indulgência já será menor para comigo, não é? Porque a gente já faz com conhecimento de causa. Pode-se dizer que ao homem é dado o direito de livre pensar. Sim, como também podemos afirmar que ele é responsável pelo que pensa. Porque Deus avalia o homem pelo que ele pensa. Gente, Deus sabe de todas as coisas, né? A gente não consegue esconder dele nada. E o que é a consciência? Rapaz, a lei de Deus está lá na consciência. A consciência é um pensamento íntimo, né? E nós temos essa liberdade de pensar. Essa liberdade de pensar deve ser respeitada. Porque até o pensamento, só Deus tem o direito de julgar a nossa consciência. Porque a liberdade de consciência é uma característica da civilização já mais avançada. Por isso é que no mundo como hoje, que nós nos chamamos de civilizados, nós ainda cometemos muitos erros, com religiões, né? Com pensamentos. Toda crença sincera que conduz ao bem deve ser respeitada. A religião que presta realmente para melhorar a gente não é aquela religião que vai criar homens de bens. Não. É a religião que transformará os homens em homens de bem, não de bens no plural. Então, constranger alguém quando ele age de desacordo com o nosso modo de pensar, por exemplo, em matéria de religião, em matéria de futebol, partido político, se matam por essas coisas, né? É atentar contra a liberdade do pensar. Se nós somos livres para pensar, nós também temos a liberdade de agir. E o viver em sociedade exige de nós o quê? Responsabilidade no agir. Por isso temos essas leis todas aí, não é? Nós temos que vigiar as nossas ações. E o Haroldo Dutra Dias, ele coloca assim uma frase que eu copiei e botei aqui. Com a consciência imantada ao Criador e amor ao próximo diligente e atuante, resume o processo de religamento da criatura ao Criador, que é a essência da verdadeira religião. Ora,
Se eu tenho uma religião, seja lá qual for, e estou tentando me religar a Deus, quem sou eu, rapaz, que torço por um time e vou criticar o que torce pelo outro? Compreendem? E Emmanuel, ele assevera, até com uma certa beleza, né, ele diz que religião pura, aquela que verte das profundezas da alma, né, é caridade incessante e consciência ilibada. É Deus em nós e através de nós que deveria constituir a nossa meta suprema. Esse é o sentido da religião. Não importa o rótulo, o importante é a essência. No livro Nascer e Renascer, tem um capítulo chamado A Candeia. E eu peguei um trechinho aqui para ir para vocês. Ele diz assim: faz a tua viagem, né? Faze a tua viagem na terra, em companhia do amigo celestial, de coração elevado à vontade divina, de cabeça erguida na fidelidade à religião do dever bem cumprido, de consciência edificada no bem invariável, e de braços ativos e diligentes na plantação das boas obras. Se eu sigo o Mestre, tenho fé, eu tenho que ter as obras. No livro Caminho, Verdade e Vida, já chegando ao final, no capítulo 176, ele diz assim, o Caminho, Verdade e Vida, né, gente, vocês sabem, né, mano? O cristianismo é a suprema religião da verdade e do amor, convocando corações para a vida mais alta. Em vista de religião, traduzir religamento, é primordial voltarmos-nos para Deus, tornarmos ao campo da divindade. Ele continua. Jesus apresentou a sua plataforma de princípios imortais. Rasgou os caminhos. Não enganou a ninguém relativamente às dificuldades e obstáculos. Ele não falou, ó, gente, me segue que vai ser uma moleza. Não. No mundo tereis aflições. Quiser vir após mim, pega a tua cruz e siga-me. Ele não falou que ia ser fácil, não. Então é necessário, esclarecer o Senhor, negarmos a vaidade própria, arrependermos-nos de nossos erros e convertermos-nos ao bem. Porque onde está o reino de Deus? O reino de Deus está dentro de vós. Não foi essa a resposta? Está em nosso íntimo. E ele passa a representar a nossa sublime comunhão com o Pai. Através de quê? Através desse exercício constante, gente, do amor ao semelhante, que são os nossos irmãos. Todo dia, vamos exercitar isso, vamos exercitar isso. Vamos diminuir 3 horinhas ali na academia e vamos, por semana, e vamos tentar exercitar o amor, o músculo do amor no coração da gente. É fácil, né? Não, eu também estou tentando. Mas se a gente não tentar, a gente não chega, né? E tudo mais em matéria de religiosidade possui um valor relativo, né? Porque ela pode estar mostrando o modo que nós compreendemos, a região que vivemos, né? O nosso estágio evolutivo. O sujeito nasceu no Afeganistão, lá não tem centro espírita, poxa vida, então como é que ele vai ser espírita, né? Ele vai ser muçulmano, não tem jeito. Mas todas servem de degrau ascensional para a verdadeira experiência de unidade com Deus. E aí eu coloco uma frase, porque Tiago vai entrar nisso jogando pesado. Refreia a sua língua. Finalizando a parte 5, lembrar. Nós somos responsáveis, segundo nós aprendemos a doutrina espírita e segundo os ensinamentos que Tiago nos passa. Hoje teve muita leitura, porque foi importante isso. Mas não podemos esquecer que nós somos responsáveis pelo que pensamos. O que nós pensamos cria o nosso campo vibracional e atrai as nossas companhias espirituais. Diga-me com quem andas, te direi quem és, né? Pois é. Diga-me o que pensas, te direi quem são teus companheiros espirituais. Então, nós somos responsáveis pelo que pensamos. Vamos fazer o exercício de espantar os pensamentos ruins que ainda surgem dentro de nós. Não é? Nós somos responsáveis pelo que fazemos. Havemos de prestar conta de tudo
tudo, até o último ceitil. E nunca esquecendo, vamos fazer sim, vamos fazer o bem da melhor maneira que pudermos, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Mas temos que pensar antes de agir. E somos responsáveis pelo que falamos. Quantas desgraças já causamos em outras existências por não cuidarmos de nossa língua. Nós, como seres humanos, como espíritos, e nós, como humanidade. Não é? Então, a próxima etapa que Tiago vai entrar vai ser exatamente sobre isso. Mais do que nunca, nós devemos obedecer ao Mestre. Do olhai, olha, vigiai, vigia e orai. Ora. Nunca precisamos tanto de oração, de prece a Deus, como agora. Avisar meus irmãos que a parte 6 do estudo da Epístola de Tiago está marcada para o dia 16 de setembro, uma segunda-feira, né? Assim como hoje, começando às 19h45. Até lá, eu desejo a todos muita paz. Que a paz seja convosco.